Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar a nossa aula que antecipa a nossa aula principal que ocorre amanhã cedo, a turma de Processo Penal 2. Nós trabalhamos na semana passada com sentenças, né, e essa semana a gente começa a trabalhar os procedimentos. Então eu convido todos a assistir esta prévia da aula. Eu já enviei o material lá para vocês, eu peço que amanhã cedo vocês tenham em mãos tanto o vademecum, né, tanto o nosso código, né, de processo penal, bem como aquele esquema que eu enviei para vocês, né, um esqueminha que eu enviei para vocês lá, para que vocês possam acompanhar direitinho o procedimento que nós vamos trabalhar. Então, amanhã, a partir das 8 horas, a gente tem o nosso encontro semanal. Será transmitido pela nossa sala no Google Meet, mas é transmitido também ao vivo pelo meu canal do YouTube. Quem não puder entrar e assistir ou tiver algum problema de internet, pode assistir lá pelo canal, certo? Pessoal, então a partir de amanhã a gente começa a trabalhar os procedimentos, tá? O que são os procedimentos? Procedimentos, eles se traduzem na sequência de atos que são praticados pelas partes, pelo juiz, dentro da sistemática do processo. Então, o processo, na verdade, é a reunião de todos os atos. O procedimento, de todos os atos do procedimento. O procedimento são todos os atos que, concatenados, que somados, eles vão dar, na verdade, vida. Eles vão efetivar esta ação penal, no nosso caso aqui. Sempre é importante, pessoal, que este procedimento, ele é um procedimento que obrigatoriamente ele precisa estar previsto em lei. Lembrando que eu não posso inovar no procedimento após a entrada, após o ingresso, após o início desta ação penal. Até porque as partes não podem ser surpreendidas com inovações, e isso poderá vir a prejudicar tanto a defesa quanto a acusação, mas principalmente a defesa, certo? E havendo inovações, havendo desrespeito a esse procedimento que previamente está estabelecido dentro da legislação penal, processual penal vigente, nós teremos uma nulidade. Então é importante se dizer que o processo penal brasileiro, ele se divide em procedimento comum e procedimento especial. Dentro do procedimento comum, eu terei 3 divisões, ou seja, o procedimento comum ordinário, o procedimento comum sumário e o procedimento comum sumaríssimo, certo? Como é que eu vou saber que tipo de crime, né, vai estar abarcado por cada um destes procedimentos? Primeiro, certo? Eu preciso excluir a competência do procedimento especial. Os procedimentos especiais, eles se dão também por lei ordinária, né? São pré-definidos por lei ordinária, e estas leis vão delimitar a forma de investigação, de apuração, de julgamento, de atos que serão praticados quando se tratarem de situações específicas e situações particulares. Por exemplo, né, no caso da lei de drogas, no caso de crimes cometidos por funcionários públicos, no caso de crimes cometidos, crimes eleitorais, nos crimes, né? E aí depois a gente vai trabalhar o procedimento do Tribunal do Júri, que também é um procedimento especial, embora ele seja um procedimento híbrido, porque ele admite na sua primeira fase um procedimento comum, né, ordinário, e na sua segunda fase o procedimento do Tribunal do Júri. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos sempre ter que identificar primeiro se este crime cometido, se esta infração penal, ela é de competência do procedimento comum ou do procedimento especial, certo? Mas vamos supor que não haja nenhum tipo de previsão que dê a este crime um tratamento privilegiado de um procedimento comum, certo? Então, como é que a gente vai identificar em qual dos procedimentos este crime será processado e julgado? Pela pena, tá, pessoal? Pela pena. Então, nós vamos ter o procedimento comum ordinário, ele vai abarcar, ele vai, na verdade, ser o responsável
pelos crimes cuja pena ela for igual a superior a 4 anos, certo? O procedimento comum sumário, ele vai ser o responsável pelos crimes cuja pena seja superior a 2 anos e inferior a 4. Por quê? Porque superior a 4 eu tenho procedimento comum ordinário. Então, o procedimento sumário, ele vai abarcar, ele vai absorver os crimes que tenham como pena uma pena superior a 2 anos e inferior a 4. E aí também eu tenho o procedimento comum sumaríssimo, ou o conhecido comumente como Juizado Especial Criminal, o GECRIM, certo? O GECRIM, ele vai abarcar todos os crimes de menor potencial ofensivo. Como é que eu sei que um crime é de menor potencial ofensivo? Ai, professora, um crime de menor potencial ofensivo é aquele crime aonde eu não tenho como resultado da infração penal uma lesão à sociedade, uma lesão a patrimônio, uma lesão a direito. É um crimezinho, né? Um crimezinho que não causa muita lesividade, certo? Errado. Nós temos esta tendência a analisar subjetivamente o reflexo do crime cometido, né? É o que acontece muitas vezes com os crimes hediondos, né? Com os crimes hediondos. Por quê? Porque muitas vezes se pergunta o que é um crime hediondo? Quais são os crimes hediondos? E as pessoas, elas tendem a te trazer o seguinte entendimento: crime hediondo é todo aquele crime que traga consigo requintes de crueldade, que tenha sido premeditado, que tenha trazido uma lesividade social, um resultado lesivo bastante acentuado, certo? Errado também. Pessoal, como nós já falamos, o procedimento, as determinações de como este processo deverá tramitar perante o Poder Judiciário, e ele se dá Voltamos, gente, fomos interrompidos por uma ligação de um cliente que eu precisava atender, então a gente faz tudo ao mesmo tempo. Então agora a gente retorna muito tranquilo. Eu estava falando para vocês como é que a gente sabe, por exemplo, que um crime é hediondo, né? Um crime, ele é hediondo quando ele está descrito na lei dos crimes hediondos. Eu tenho uma descrição, uma tipificação dos atos, dos fatos, das circunstâncias, dos crimes que são considerados hediondos. Assim como aqui no Juizado Especial Criminal, eu tenho pela lei 9.099, que é a lei dos juizados, tanto civil quanto criminal, quais são os crimes de menor potencial ofensivo. Quais são os crimes de menor potencial ofensivo que são considerados pela lei brasileira? Os crimes cuja pena sejam apenados em até 2 anos, certo? Mais as contravenções penais. Professora, mas contravenção penal não é crime? Não. Contravenção penal não é crime. Contravenção penal, ela é contravenção penal. Ou seja, a sua lesividade, o seu reflexo, ele é tão ínfimo que não foi elevado ao status de crime. Continua sendo uma infração, mas não é crime. É considerado, na verdade, um ato menos gravoso. Ele tem um reflexo social menor. Por isso que a doutrina ainda chama a contravenção penal de crime nanico ou de crime anão, certo? Pessoal, e aí eu vou ter os procedimentos especiais, né? Não se adequando a essas definições, eu vou verificar se o crime ele não é feito aos procedimentos especiais. Nós vamos começar o estudo do nosso semestre com o que, para mim, né, é o procedimento talvez que seja a base de todos os outros, que é o procedimento comum ordinário. E também quais são as fases que são adotados dentro deste procedimento comum ordinário. Por isso que eu mandei para vocês, alunos, né, aquele organograma, aquele esquema, onde tem todas as fases. É importante que amanhã, na nossa aula, vocês tenham este organograma previamente já, né, ou baixado ou impresso com vocês, porque nós vamos trabalhar fase por fase. Eu vou explicar para vocês
como se inicia e quais são os atos que dão sequência ao procedimento. Se nós tivermos que ficar 2 aulas no procedimento sumário, nós ficaremos 2 aulas no procedimento sumário. Mas vocês precisam compreender o procedimento sumário. Por quê? Porque ele é a matriz dos demais procedimentos. Vocês verão que algumas coisas são modificadas em procedimentos especiais, como é o caso, por exemplo, da defesa preliminar, que é uma defesa que se dá anterior após o oferecimento da denúncia, mas anterior ao recebimento dessa denúncia pelo juiz. Então, o denunciado, ainda não citado, ainda não réu, ele pode, anteriormente ao recebimento da denúncia pelo juiz, apresentar essa resposta, esta defesa preliminar, para que o juiz deixe de receber esta denúncia, certo? Então, nós vamos analisar todos os elementos muito demoradamente. Por isso que é importante que vocês tenham, irmãos, este organograma. Por quê? O que é importante neste momento para vocês? Vocês saberem de qual fase, em qual momento processual nós estamos trabalhando. Vocês precisam estar pertencendo a este processo. Vocês precisam fazer um mapa mental de qual momento nós estamos trabalhando e fazendo. Por quê? Caso contrário, vocês não vão conseguir visualizar o procedimento como um todo. Então, isso é muito importante. É importante que vocês tenham presente, muito presente, de qual momento nós estamos falando. Eu sei que tem muita gente que está assistindo as minhas aulas, os meus ex-alunos, né, alunos de outras turmas também, né, tanto é que tem alguns vídeos que tem 300 e tantas visualizações, então, até mesmo para quem está, né, querendo fazer prova da OAB, prova para concurso, eu vou tentar fazer extremamente pormenorizadas nessas aulas para que vocês, meus alunos do processo penal 2, aprendam e aprendam muito bem, né, este procedimento, até porque logo vem o estágio de prática jurídica, e no estágio de prática jurídica vocês vão estar num processo, vocês vão trabalhar com um processo propriamente dito, e vocês têm que entender quais são os passos, qual é a sistemática adotada neste processo. Por que no processo comum ordinário se adota determinada situação e lá, por exemplo, no juizado especial criminal, não? Por que o juizado especial criminal tem tantos detalhes, né? E por que o juizado especial criminal permite, por exemplo, que na comarca de Passo Fundo se tem algumas coisas diferentes do que é adotado na comarca de Erechim? Por que o Juizado Especial Criminal de Porto Alegre, por exemplo, vou dar um exemplo, né, que é um dos juizados que eu mais admiro de Porto Alegre, que é o juizado do torcedor e dos grandes eventos, que ele abarca praticamente todas as questões relativas às grandes partidas de futebol nos estádios de Porto Alegre, tanto na Arena quanto no Beira-Rio, e ele tem um procedimento muito legal lá, né? Então, quando nós trabalharmos com Juizado Especial Criminal, eu vou trazer essas questões para vocês, até para que vocês consigam entender. Por isso que é importante que vocês tenham, bom, quem não é meu aluno, certo? Quem não é meu aluno, quem não recebeu esse organograma, faz o seguinte, vai lá no Google e coloca esquema procedimentos processo penal, baixa qualquer um deles, não tem problema, pode baixar qualquer um, porque na verdade o esquema é o mesmo. Eu optei por um que eu acho mais didático para os meus alunos, mas vocês podem baixar, né, printar qualquer um deles. E aí, nas nossas aulas, que serão transmitidas ao vivo, quem não quiser levantar às 8 da manhã, né? Os meus alunos têm que levantar, porque tem chamada. Mas os que não forem meus alunos e quiserem fazer esse acompanhamento para concurso e tal, podem entrar depois, se inscrevam no canal, deixem o likezinho lá, que sempre que forem postados vídeos novos, vocês serão notificados, certo? E aí depois da aula, a aula é transmitida ao vivo, mas eu deixo ela disponível até para quem quiser assistir de novo, quiser tirar alguma dúvida e tal. Fiquem muito tranquilos, tá? Pode me mandar perguntas, eu já deixei o meu e-mail, né? Mas pode me mandar perguntas, bem tranquilo. Podem comentar os vídeos ali, que aí eu vou respondendo para vocês, certo?
Pessoal, amanhã cedo, com o organograma na mão e também com o Vademecum. Ah, prof, eu não tenho Vademecum atualizado, né? Serve para todo mundo essa dica, tá? Todo mundo. Prof, eu não tenho Vademecum atualizado, eu não consegui comprar em decorrência do coronavírus e tal. Pessoal, sem estresse. Acessem o site do Palácio do Planalto, vão lá na aba Legislação e lá vocês conseguem baixar toda e qualquer legislação atualizada. Então, lá no Palácio do Planalto, vocês vão encontrar, né? Esse aqui já é o de 2020, né? O Vademecum de 2020. Vou fazer uma propaganda para o meu escritório aqui também. É o de 2020, mas não necessariamente que vocês precisam comprar. Vocês podem ir lá e baixar também a legislação. Toda a legislação atualizada está no site do Palácio do Planalto, na aba Legislações. Certo? Beijos e até amanhã.